Olá, meu amigo TV+, minha amiga TV+. Seja muito bem-vindo ao Saiba Mais, o melhor programa de inclusão social do planeta. E hoje eu vou falar sobre esportes aquáticos, na verdade, esportes sobre prancha. Ao meu lado esquerdo está Ricardo Almada. Ele é surfista e instrutor de paddle. Ao meu lado direito está Alan Mazzoleni. Ele é surfista mais ou menos, ele faz paddle sobre as pranchas do Ricardo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão desse esporte. O Ricardo trabalha já há muito tempo treinando pessoas com deficiência para a prática do esporte. Então, sejam muito bem-vindos. Ricardo, muito prazer ter você aqui no Saiba Mais. Prazer é meu, boa noite a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Alan, seja muito bem-vindo, muito prazer. Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade e aos telespectadores. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho com o Ricardo, que é ele que dá a vara, a linha e o anzol. Né, Ricardo? Como é que você iniciou, né? Como é que você começou a pensar nisso, em incluir pessoas com deficiência em cima da prancha? E depois conta das dificuldades de fazer isso. É simples, é fácil, é complicado, como é que é? Mas vamos lá, como é que surgiu a ideia? Na verdade, a ideia surgiu, a gente já pratica já o paddleboard há um bom tempo. Eu uso o paddleboard para me condicionar como surfista também, então acaba deixando de uma forma um pouco mais tranquila. Ricardo, deixa eu te interromper um pouquinho, desculpa até a interrupção. Fala para quem está assistindo lá para a gente, especifica melhor um pouquinho os termos técnicos. Paddle, o que significa paddle, paddleboard? Talvez as pessoas não estão acostumadas com os termos. Certo. O paddleboard, na verdade, é uma prancha um pouco diferente do race, tá? Paddleboard é uma prancha como se fossem aqueles antigos longboards, aqueles pranchões. E paddle por quê? Tem tradução, não? Na verdade, paddle seria o remo, né? A remada, né? Então, isso que acaba conotando o paddleboard, por quê? Porque nós utilizamos só os braços como os nossos remos. Bacana. Né? Então, por isso que é o paddleboard, que seria a prancha de remada. Bacana. Né? Volta lá então a origem lá de onde surgiu a ideia. E aí, como a gente já pratica esse paddleboard ou essa prancha de remada, já faz um tempo, até para poder se condicionar também como surfista, tivemos a oportunidade num festival que nós fizemos em 2012, o Alan poder observar lá, ver e falar assim, pô, dessa forma aí também eu consigo. E aí a gente começou desde lá, vindo, amadurecendo essa ideia, demorou um tempo. Então até quer dizer que começou com o Alan, então? Ele assistindo, ele dando uma olhada, ele... Na verdade, o paddleboard adaptado, ele já acontece. Nós temos um praticante, o Robson, o Careca, lá de Ubatuba. Ele já pratica isso, ele já fomenta esse esporte, né? Eu usei ele como um inspirador. E a gente, como nós fazíamos nosso festival, e sempre coloquei o paddleboard ou a remada o longboard, né? Como remada, ele também observou aquilo lá, viu e falou, pô, dessa forma eu consigo, dessa forma eu posso. Fomos uma vez para uma atividade lá em Vitória, numa competição, e lá eles tiraram uma foto minha e o Alan teve a oportunidade de ver, e ele falou, pô, eu quero fazer isso aí também. E aí, no fim, desde lá, a gente vem começando a fazer um trabalho, realmente, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho começou com o Alan, mas hoje, graças a Deus, já está crescendo. Começou com o Alan aqui, quer dizer, você só transferiu, né, a técnica, a modalidade de onde já tinha para cá, para o ABC, é isso? Sim, não, na verdade, assim, o paddleboard, até eu fiz uma pesquisa recente, o paddleboard adaptado é uma coisa super nova, não tem uma raiz, o paddleboard tem uma raiz que é na Austrália, na Nova Zelândia, é um dos países que mais se pratica o paddleboard no mundo, porém essa prática do paddleboard adaptado é tudo novo ainda, não só aqui no ABC, mas como no mundo como um todo. Então a gente vê pessoas cadeirantes ou cegos podendo fazer a remada, que isso, a acessibilidade deles é de igual para igual, né? E isso vem crescendo. Porém, como nós temos limitações de alunos para alunos, então isso, cada aula, cada aluno, a gente vem acabando se adaptando. Hoje a gente vê que está muito na moda falar sobre stand-up. Né? Stand-up. Todo mundo quer praticar stand-up, todo mundo quer fazer stand-up, é legal, é bonito,
Qual que é a relação do stand-up com o paddle? Na verdade, é um pouco engraçado. Aí eu vou ter que entrar um pouquinho na história do surf, só para deixar o pessoal bem informado. O surf, na verdade, começou com uma prática parecida com o paddle, o stand-up. Então era uma canoa, era uma embarcação, e lá eles utilizavam o remo. E aí aquilo lá foi evoluindo, e eles tiraram o remo. E, na verdade, o stand-up ele surgiu dentro de uma necessidade, porque nós já tínhamos as competições de paddleboard. O paddleboard, dentro dessa relação, é até um pouco antes, seria o pai até do stand-up. E aí, com a dificuldade que o paddleboard exige fisicamente bem, né? Alguns havaianos tiveram a ideia de introduzir ou retornar com esse remo para poder ficar uma prática um pouco mais fácil. E aí sim surgiu esse stand-up da forma que a gente vem usando hoje, que é aí em torno do meados do ano 2000. Muito bom. E você aí contém a sua ansiedade. É claro que eu vou falar com o Alan, vou falar bastante do Alan. O Alan é um cadeirante tetraplégico, um dos mais loucos que eu já conheci na minha vida. Ele se joga de verdade em tudo que você oferece para ele, e ele vai e mergulha de cabeça. Então, contenha-se aí, já a gente vai falar bastante com o Alan também, sobre o Alan. E já para você entender um pouquinho sobre o que a gente está falando com imagens, eu vou rodar um VTzinho aí para você. Ele está em outra língua, né? Ele está em inglês, mas não se atente à língua, que você vai entender muito bem o que é o esporte por meio das imagens. Walk up on that beach and your eyes are bloodshot and your shoulders are shrunk down, and you look somebody else in the eye that just crossed the finish line, and it's like there's no words to share the feeling that the eyes will tell each other, and that's a pretty special thing. There's not many things you get to do in your life that communicate that. All right, Jeff Denholm, welcome to Oahu. Yes, I made it. 15 years. Every year. Every year. I plan to do it for 30 years before I retire. In my dreams. It's not just me out there, it was the whole support crew telling me where to go and what to eat, and I'm thankful for them. So he went faster than he's ever gone, and he caught more bumps and the biggest bumps he's ever had in his life, and he just exponentially increased his paddling skills today. It was awesome to watch. He was an inspiration. He was awesome. First Canadian team stand-up crossing, man. It was unbelievable. As you're around Portlock and you go from the wind howling in your ears, and for about 2 minutes you round the side of Portlock and it almost goes dead silent. And it's just for a minute or two, and then all of a sudden you hit the headwind and you're coming into Portlock. That moment of silence is just always just kind of like you made it. You thought you made it through the channel. You're home. When you're at the finish line, everyone just has a big smile on their face, and I think that feeling of doing something this rad is one of the reasons, maybe one of the only reasons people continue to come back. Racing in all 15 years, ladies and gentlemen, he hasn't missed a race in Rhode Island. Matt Sack. Hey, Matt. From Oahu, he's back home. Making it across will be so incredible, and wherever I come in, just praise God for letting me do this. The new world champion, Jordan. Finish line, it's Morgan Hesperly. Morgan, he's got a big smile. Right there is the famous pipeline surfer, Jerry Lopez.
home safe where he belongs, and he did it. He did it. This was awesome. It's a great experience. Great crew. Coach, Guadalupe crew. De volta e falando sobre paddle, stand-up, surf, com Ricardo Almada e Alan Mazzoleni. Agora a gente vai precisar ir para um breve intervalo e na volta, eu te prometo, a gente já volta falando com o Alan. Segura aí. De volta aos estúdios da TV Mais, agora vou falar com Alan Mazzoleni. Ele é tetraplégico, cadeirante, tem uma história de vida bacana, não nasceu assim e ele conta a história dele agora e depois da iniciação ao esporte. Alan, conta um pouquinho de você, o que aconteceu? Eu sofri um acidente de carro em setembro de 2004. Eu estava no passageiro e um motorista do outro carro ultrapassou o farol vermelho, pegou o carro que eu estava. E na hora, mesma coisa que você, chicote no pescoço e fiquei tetra, já perdi os movimentos ali. O meu amigo que estava dirigindo quebrou algumas partes do corpo, mas eu que fui mais prejudicado. Aí todo aquele processo, 2004, já faz 12 anos então. 11, vai fazer 12 em setembro, né? Aí faz 12. Adaptação de lá pra cá, como é que foi? Então, eu, graças a Deus, Papai do Céu passou a mão na cabeça, né? Fui bem atendido super no hospital, fiquei no Mário Covas, placa de titânio, tive muito apoio de todos os meus amigos, da minha mãe, que ainda estava viva, e fui me reabilitar no Sara Kubitschek, no antigo Divisão Médica de Reabilitação do Hospital das Clínicas, e eu entendi aquele momento que não era o fim, era só uma mudança de viver, uma forma nova de continuar. Pô, que bom que você encarou desse jeito. Depois do acidente, Alan, depois de quanto tempo você já se sentiu pronto para se integrar à sociedade? Você falou, eu quero viver. Eu comecei a namorar 3 meses depois que eu sofri o acidente e 2 semanas depois eu estava na balada. Olha. Então, eu tive muito apoio, Ronaldo. Eu tive muitos amigos em volta e ninguém deixava eu sozinho, todo mundo querendo que eu continuasse de alguma forma. Então, eu aproveitei aquele momento e falei, então não posso eu deixar, né? Já que está todo mundo aqui disposto, eu também tenho que ir. E a aceitação? Aceitação... É assim, não cheguei à depressão. A gente chora, fica triste. Você sabe, ninguém quer, né, perder movimento. Pô, você vai querer ficar tetra? No meu sonho ficar tetra? Não. Nunca. Né? Mas eu tive a oportunidade de continuar vivo, assim que eu encaro. Então, foi dessa forma que eu continuei. E ainda hoje, né? A gente é feliz, a gente trabalha, a gente faz de tudo, como todo mundo. Mas é claro que tem alguns momentos ainda que a gente, né? Não é fácil não é. A gente é feliz, a gente vive, mas não é fácil. A gente, né? Na hora que você chega num degrau que você não consegue subir e de repente a pessoa fala assim, mas aqui não vem cadeirante. Aí você olha e fala, mas a acessibilidade é lei, né? E ela é universal, ela serve pro carrinho de bebê, pro idoso. E você passando raiva naquele momento. A gente rodou o VT lá no bloco anterior. E a gente viu lá, inclusive, a inclusão de um cadeirante praticando o paddle. Né? É claro que o paddle chegou faz pouco tempo na sua vida, mas em relação ao esporte, em que momento você falou assim, não, o que eu quero
ir para o esporte e ele vai me trazer benefícios. Eu gosto de praticar esporte, já gostava, não gostava. Como é que é a relação do Alan com o esporte depois do acidente? Eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei muito de esporte, de atividade física, antes do acidente. E perdi todos os movimentos e não sabia o que fazer. Aí, na hidroterapia, começou a história que eu podia nadar. Aí eu fui atrás da natação. Aí me apresentaram um filme chamado Murder Ball, né? Que é a bola assassina, que é o rugby. E aí eu fui atrás, junto com o pessoal, a gente montou um time de rugby em cadeira de rodas. O time ficou vivo 2 anos, aí falta de patrocínio normal acabou, porque é um esporte caríssimo. E depois eu comecei a correr, procurando outras ideias, e aí chegou o paddle, que aí é o que o Ricardo falou, quando já ia nos eventos deles, né, e tinha vontade, mas a gente ainda tava meio que pensando o quê? Aí quando eu vi a foto dele com o careca lá, eu falei, não, o que é isso aí? Antes do paddle, por quais esportes você passou? Eu nadei um pouquinho, joguei rugby em cadeira de rodas e corrida de rua, né? Essas corridas que as pessoas fazem normalmente andando, com as pernas, movimentando, eu fazendo com a minha cadeira sem ser cadeira de corrida, né? Que você pratica até hoje ainda. Ah, né? pratico. Vira e mexe, eu pego uma corridinha. E de todos esses aí, qual é o esporte que mais te agrada? Assim, virou paixão, né? Nem larga mais, né? O paddle, né? O paddle. A água, o contato com a energia da natureza, a possibilidade de você estar rente à água, mas acima dela, e você vê toda aquela movimentação, o esforço que você faz. A gente tem muito essa limitação, né? De ser o tetra, então você tem limitação em cima do tronco, as mãos, e ali você tem a oportunidade de estar se exercitando, e você trabalha abdômen, trabalha as costas, trabalha o tríceps, o bíceps, trabalha tudo. É claro que em tudo que a gente vai fazer na vida existe risco, né? No esporte existe risco também. No paddle existe risco também, e grandes riscos, né? Risco de você virar a prancha, de você, né, cair. E como que você encara isso? Seus medos, Alan? Para você é tranquilo? Fala, vamos lá, caiu, e vamos lá, e vamos embora? Como é que é isso para você? Eu sou meio, para ser sincero, eu sou meio bunda mole, assim. Eu tenho medo das coisas, assim. Por conta de eu não sentir meu corpo, eu sou inseguro com tudo, assim. Eu tenho medo de cair da cadeira, tenho medo. Eu acho que o medo é o seguinte, foi uma das coisas que eu mais pensei ainda na UTI. Ele não pode te servir de limitador, eu não vou fazer. Ele tem que te servir de segurança. Então, quando eu vi, eu não fui inventar de pedir para alguém ir comigo pegar uma prancha e sair remando. Eu vi o Ricardo. Então, eu já sabia que ele dava aula de surf, que tinha a Dani junto com ele dando umas aulas de stand-up. Então, eu vou falar com quem entende. Se eu for saltar de paraquedas, eu não vou pedir para alguém que é amigo e salta. Eu vou pedir para um profissional. Então, ele serviu como, assim, buscar segurança. E no começo, lógico que a gente tem medo, né? Tipo, é uma novidade, você cai sem nada, mas tem o colete, o Ricardo tem curso de salvamento. Era uma das coisas que a gente mais treinou no começo, foi isso, a queda, e treina até hoje, porque joga a gente de vez em quando do nada para a gente ficar esperto e quando isso acontecer e ninguém estiver perto, a gente saber reagir. E isso já aconteceu, eu fiz canoagem também, esqueci, eu caí numa prova de canoagem e o resgate estava muito longe, mas de tanto a gente treinar isso, na hora que eu caí lá, eu estava tranquilo. Eu consegui virar e estava esperando. Todo mundo desesperado, achando que ia acontecer alguma coisa, e eu estava tranquilo. Ricardo, como é que foi a primeira vez para colocar o Alan na prancha? Cara, foi muito engraçado, na verdade, assim, porque era tudo novo para nós. Não só para mim, mas como para ele também. Então, com o Alan, como você falou no começo do programa, o Alan é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que foi uma oportunidade imensa para eu poder começar a trabalhar com ele, porque ele é muito fácil de fazer esse trabalho. Então, foi com aquele receio, medo, mas ao mesmo tempo sabendo da responsabilidade que a gente tinha que fazer e aproveitando a experiência do surf. Tem que ter atitude. Então, eu convido você realmente a ir lá com a gente, poder dar uma remada e ver que vamos lá superar seus medos. Vamos lá dar uma remada, vai sentir esse esporte, não só o Alan, mas como muitos aí estão curtindo. A técnica, Ricardo, para colocar uma pessoa com deficiência em cima da prancha, como é que é? Tem que entrar com a cadeira na água, depois, né, numa profundidade adequada, passa para a prancha, tem que ser de bruço,
né? Tem toda uma logística para fazer isso. Sim, sim. Na verdade, assim, a gente vê dentro da adequação de cada aluno também, né? Temos a Larissa, que a gente acaba... Ela é mais leve, eu posso pegar ela no colo e colocar direto na prancha. Aí um só resolve. Na verdade, eu sempre trabalho de uma forma onde nós dependemos menos das pessoas. Então, hoje eu faço uma atividade que só eu, sozinho, consigo condicionar o Alan ou todos os outros coordenadores que tiverem. Lógico, a segurança, mas para condicionar na prancha, isso aí, a gente já fez alguns exercícios para se fazer sozinho. E as deficiências são diferentes, o tratamento de cada deficiência, do deficiente visual, por exemplo? Como é que funcionam os sentidos dele lá em cima? Não, sem dúvida nenhuma. Cada um a gente vai se adaptando. Eu peço até um pouco de cautela para eles, um pouco de paciência. Tem um deficiente visual lá? Não, visual nós não temos ainda, mas dentro das necessidades de cada um a gente vai pedindo. O Kleber também, que é um cadeirante novo, que estamos aprendendo bastante com ele também. Então nós temos a questão do Luiz Kassab também, que faz um trabalho com a gente. A saúde dele é super debilitada, então o tratamento já é outro. Então as preocupações não se limitam só no entrar ou sair, mas todo no trajeto em si, questão de calor, de muito sol, de falta de hidratação. Então a preocupação... N questões, né? Alan, qual que é o seu futuro no pedal? Qual que é o seu futuro no esporte? Daqui para frente, a gente participa de algumas competições, né? Eu fiz o Aloha Spirit ano passado com o Ricardo, foi minha primeira prova, né? Aquela chegada que parou a praia. E agora a gente vai voltar em Ilhabela semana que vem aí também para competir de novo. A gente vai participar de todas as competições que puderem, né? Tá aí, mas assim, o objetivo não é só a competição, o objetivo é porque é gostoso mesmo. A energia da galera, a energia da água, da remada, de tudo que tem envolvido, assim, que é saúde, muita você coisa. Sente diferença? Muito. Cardio, força de braço, meu braço tá abdômen, eu tô conseguindo ter um controle melhor de tronco, porque você tá trabalhando o tempo inteiro, estímulo. A mão não vou falar nada ainda, mas quem sabe, né? De tanto estar remando ali, uma hora acontece alguma coisa. Gente, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Prazer ter o Alan aqui, um prazer ter o Ricardo aqui. A gente tem um quadro no nosso programa que se chama Na Inversão. E hoje eu vou fazer este quadro duplamente, né? 2 vezes. Eu vou fazer primeiro com o Ricardo, depois eu vou fazer com o Alan. O Na Inversão, Ricardo, a gente inverte realmente os papéis. Você fica no meu lugar e você faz uma pergunta para mim, seja ela qual for, de cunho pessoal, de cunho profissional, sobre o que a gente está falando aqui, você fica à vontade. Então, roda o VT. Vai lá, Ricardo, é você. Legal. Pô, eu queria saber quando que eu vou ter a presença aí da sua pessoa lá para poder remar com a gente, cara. Quarta-feira que vem, eu te prometo, espero que minha estreia seja um espetáculo. Quarta-feira eu tô lá, tá garantido. Compromisso assumido aqui na frente de todo mundo, hein? Vamos lá de novo então, roda a vinheta agora pro Alan na Invertão. Alan, sua vez, a bola é sua. Por que o seu medo? Eu tenho medo porque, como eu não tenho a sensibilidade para baixo do peito, eu me sinto muito inseguro, até na minha própria cadeira de rodas, assim, sabe? Eu sou inseguro, assim, em relação ao equilíbrio. E eu tenho medo de cair. Eu já tomei vários tombos com a cadeira, então eu fui criando esse monstro dentro de mim, que é um monstro chamado medo. Mas eu acho que a gente precisa se arriscar um pouquinho na vida, porque senão a gente não faz nada. Né? É o que você disse, você criou ele dentro de você. Isso, agora, aos poucos, é só ir tirando ele. Isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai se despedindo. Eu vou dar o contato do Ricardo Almada. Ele é instrutor de pedal. Se você tem vontade de praticar o esporte, procura lá o Almada, @almada.com.br. O Almada é com 2 L's. E fica aí também o contato do Alan Mazzoleni, ele é atleta, alan_mzz@yahoo.com.br. E o Saiba Mais, você já sabe, você nos encontra lá nas redes sociais, no /Saiba Mais na TV, em todas elas. Faça contato conosco, envie as suas sugestões. Até o próximo programa. Tchau!